sério, é um tema que, obviamente, a gente sempre que pode traz para o debate aqui no Jornal da Mix, que envolve as questões da saúde mental. Nunca se falou tanto no Brasil da importância de se investir e cuidar da saúde mental. Hoje, um dos ídolos, né, da juventude, aí, da turma mais jovem, o humorista Whindersson Nunes, muito bem sucedido na área, né, que ele atua, que é a área de influenciador, é humorista, faz shows. Ele pediu para ser internado porque percebeu que do ponto de vista psiquiátrico não estava bem. Já é a terceira internação do Whindersson Nunes e, claro, isso gera todo um debate e uma discussão. Mas não é só ele. Brasil afora, a crise de saúde mental, só aqui em Alagoas, por exemplo, ela resiste a quase 3.000 afastamentos do trabalho por ansiedade e depressão. Esses números são números de 2024, tá? Os dados nacionais, 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. São números muito expressivos. A gente, inclusive, já fala aí, alguns especialistas, em epidemia de problema com saúde mental. Para falar sobre esse assunto e, claro, apontar direções importantes para a gente compreender o que está ocorrendo, a gente está recebendo o médico psiquiatra, o doutor Humberto Primo Jailton Costa. Queria agradecer a sua presença, encontrar um tempo aí na sua agenda, que eu sei que os psiquiatras estão trabalhando muito, mas entendendo que é uma missão social conversar com a sociedade por meio do Jornal da Mix. Doutor, o que é que está acontecendo com as pessoas nesse momento da nossa vida atual que leva a tanto problema com a nossa saúde mental? Muito bom dia. Bom dia, eu queria agradecer o convite. Hoje, essa pressão por sucesso, essa pressão por conta do imediatismo, a pressão social também, financeira, isso faz com que a pessoa que seja predisposto ao transtorno depressivo, né? Lembrando que a depressão e a ansiedade são os transtornos mais prevalentes na população mundial. Então, né? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a depressão é o primeiro transtorno que afeta a população mundial entre os não infecciosos, né? Então, a depressão, o acidente vascular cerebral, o diabetes mellitus. Então, a depressão é o primeiro transtorno. E isso daí faz com que a pessoa fique com um sentimento de vazio, sem esperança, não querendo mais viver, né? E outras coisas vão aparecendo, insônia, perda de prazer geral, apatia. E vai mostrando para a pessoa, ela vai pegando um caminho que vai ficando sem esperança nenhuma, vai achando que não tem valor nenhum. E aí começa a vir também o pensamento de finitude, de se matar. Ideação suicida, né? Que é uma preocupação, né? Ideação suicida, que no transtorno depressivo grave é comum. E a maior causa de suicídio no mundo é a depressão, né? Qual o perfil dessas pessoas que hoje, a gente está falando aqui de afastamentos do trabalho, então são pessoas em idade produtiva, mas o senhor me contava também nos bastidores, até em função da sua especialidade, que o universo entre crianças, adolescentes e jovens, lamentavelmente, tem também pessoas com discurso já de querer acreditar que a vida não faz mais sentido? Isso. A depressão, ela não escolhe classe social, ela assim, é mais prevalente nas mulheres. Por que nas mulheres? Nas mulheres ela tem uma atividade dupla, é mãe, é funcionária, e tem a parte hormonal também. Então, a mulher tem uma predisposição maior, mas acontece em todas as idades. Então, tem relatos de suicídios em adolescentes, em crianças, em adultos jovens, idosos. Então, ela não escolhe faixa etária, né? Mas com a prevalência maior
com certeza, naquelas pessoas que estão sofrendo a maior pressão, né? Nos adultos jovens. A maior pressão. A gente deve estar sendo ouvido agora por pais que estão a caminho da escola e levando seus filhos, claro, e obviamente talvez essa entrevista seja o momento para iniciar um diálogo entre eles, até no carro, né? Porque essa pressão que a gente está falando dos jovens, crianças e adolescentes, os pais também sofrem e sofrem calado, né? E aí do outro lado tem o filho isolado lá no celular, na rede social, e não se estabelece um diálogo entre ambos. O que é importante nesse momento a gente dizer para o pai e ao mesmo tempo chamar a atenção desse jovem que está no carro aí ouvindo a Mix para esse assunto? Houve um tempo, eu sou dessa geração, tenho 52 anos, em que quando se falava doença mental, tinha-se um carimbo muito forte na vida da pessoa. Falei para o senhor a história do meu avô, uma figura do bem, mas que vivia o seu tempo e com um limite de informação que tinha naquela época, dizia, todo mundo está doido. E quando você procurava ajuda psiquiátrica, é porque está doido. E a gente não está falando disso, a gente está falando de um problema e de algo com o nosso corpo e com a nossa saúde que tem que ser encarado como qualquer outro tratamento. Eu queria que o senhor desmistificasse isso e falasse nesse momento a importância do diálogo entre pais e filhos também. Olha, a partir do momento que você começa a ver que está tendo uma mudança de comportamento, está se isolando, está ficando mais triste, parando de comer, né? Hoje, um comportamento muito comum, automutilação, os adolescentes se mutilando muito, né? Cortando o próprio corpo. Cortando o próprio corpo. Então, com a rede social dele, com mensagens muito negativas. Então, isso daí já tem que se aproximar dele e, assim, passar a conversar mais, né? Eu lembro que numa consulta, eu perguntei a um adolescente que estava com o pai na consulta, ele falando esse discurso que estava muito triste e tal. Eu perguntei se ele já pensou em se matar, porque a gente tem que perguntar diretamente. Isso não vai estimular o suicídio, mas vai fazer com que a pessoa se revele. E o pai olhou para mim e fez, doutor, como é que o senhor vai perguntar para um rapaz de 14 anos se ele tem vontade de se matar? Aí ele olhou para o filho começou a chorar. Aí ele disse, meu filho, você não tem vontade disso não, né? E o filho falou que sim, ele se ajoelhou, começou a chorar. Meu Deus, não faça isso não, pelo amor de Deus, que você é o amor da minha vida. Então, é conversar com o filho, ser próximo, tentar... Quer dizer que até aquele momento da conversa contigo lá no consultório, o pai nunca tinha imaginado que, do ponto de vista do que ele oferecia para o filho, claro, né, essa coisa material que a gente acha que supre tudo, mas na escola boa, né, perspectiva até de futuro, claro, em relação até o que o próprio pai teve, ele jamais imaginou que o filho vivesse aquele sofrimento, aquela angústia. Aquela angústia, entendeu? E aí foi a partir desse momento que, assim, ele se abriu para o tratamento, né? Porque aí, só acontece na casa dos outros, né? Mas acontece dentro de casa, entendeu? Então tem que olhar para os filhos, né? E o comum também, nesse desajuste familiar, onde cada um está pensando, né, nos seus próprios problemas e esquecendo dos filhos. Eles se viram, entendeu? Então, é muito, muito grave. Eu tive uma sensação já há algum tempo, né? Quando optei por ser pai, claro, não, tem que ser pai presente, né? É uma família formada. E aí o colégio faz aquelas reuniões. E aí, uma vez, a coordenadora disse, eu queria parabenizar, na frente de todo mundo, eu queria parabenizar vocês, que sempre vêm os dois para a reunião. Eu disse, mas não é normal? Eu falei, não é normal, não. Ou vem um pai ou uma mãe, às vezes é o avô ou a avó, porque a criança já cresce sem a referência ou da mãe, em termos de convivência, sem a referência ou do pai, e às vezes até dos dois. Porque em alguns casos são os avós que assumem essa postura de pai. Esse desinteresse pela condução e o acompanhamento do filho no seu desenvolvimento estou dando o exemplo da escola, já é um sinal de desagregação também? Com certeza. Então, essa coisa simples, né, que você falou, de acompanhar os filhos, de conversar com os filhos, de antes de dormir, conversar com os filhos, ou aproveitar sempre o momento, isso daí é muito protetor para transtorno mental. Então, a presença dos pais, né,
isso é um fator de proteção muito forte para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional. Isso é muito importante na vida da criança. O senhor falou que as mulheres têm uma certa prevalência para a doença mental e colocou também, inclusive, a questão hormonal. E eu sei que, do ponto de vista de transformação corporal, o adolescente vive essa explosão, né? A menina e o menino ali saindo da transição da criança para a ideia da fase adulto. Por que isso é tão... desequilibra tanto o corpo por conta dessa transformação, doutor? A ponto de afetar até a cabeça. Os neurotransmissores cerebrais, eles sofrem influência dos hormônios sexuais, né? Então, a mulher na menopausa, ela tem uma predisposição muito forte para a depressão. O homem, com a diminuição da testosterona, tem uma predisposição para a depressão. Então, assim, o organismo é uma coisa que tudo depende do outro. Então, os hormônios, os neurotransmissores cerebrais, ele também depende dos hormônios, de uma estabilidade hormonal. O hormônio da tireoide interfere nos hormônios, nos neurotransmissores cerebrais. Então, é uma coisa que está tudo muito ligada. Então, nessa adolescência, onde tem aquela alteração hormonal, aquela produção, é um período também de fator de predisposição para essas alterações emocionais, como também no envelhecimento, né? Na menopausa, no homem, na andropausa, quando começam essas alterações hormonais, porque isso é orgânico. Vamos falar aqui da virada de chave na nossa conversa, já que a gente levantou aspectos que levam ao problema. Como é o tratamento? Como é esse processo de encarar o tratamento? Tem cura, se é que a gente tem que usar essa palavra, ou melhora a qualidade de vida? O que é que o senhor pode dizer? Olha, o tratamento várias formas. Primeiro, dentro de casa, né? Olhar para os filhos, ouvir, dar condições de diminuir o estresse familiar. E assim, o que é que a gente pode buscar nos profissionais? Psicólogos, né? Dependendo do nível da depressão, tem que ter o acompanhamento do profissional. Então, em todos os aspectos, tem que ter o psicólogo envolvido. E aí também pode ter a medicação. A medicação é muito importante. Por quê? Porque a depressão grave, ela tem alteração de neurotransmissor. Uhum. E esse aumento do neurotransmissor melhora o funcionamento do cérebro e a pessoa já começa a mudar, começa a melhorar o humor e... começa a voltar a ter prazer pela vida. Começa a voltar a ter prazer pela vida. Mas tem que ter um acompanhamento psicológico para mudar aquele comportamento que leva ao adoecimento. Quer dizer que esse time que cuida da nossa saúde mental começa com o psicólogo e, a depender do que ele vai identificar, encaminha para o psiquiatra. E aí o psicólogo não receita. Se precisar receitar alguma coisa, quem toma essa medida é o médico psiquiatra. E é algo que fica para toda a vida ou tem um desmame depois dessa medicação? Olha, a grande maioria vai ter um desmame dessa medicação. Desmame é retirada, tá, retirada pessoal? Da medicação. Mas tem gente que tem problema, teve vários episódios depressivos, né? Então, já deprimiu uma vez, 2, 3. Então, e aí se tira a medicação, aí volta de novo, 1 ano, 2 anos, volta a deprimir de novo. Então, nesses casos aí, a pessoa tem uma deficiência de serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, essa pessoa vai precisar ser medicada a vida toda. Mais prolongadamente. Mais prolongadamente. Vai ser como um transtorno, como diabetes, hipertensão. Eu não gosto de tomar remédio controlado, mas remédio para diabetes é remédio controlado, porque a pessoa tem que tomar a vida toda. Para pressão arterial também. Então, para depressão, pode ser que em alguns casos se precise fazer essa reposição a vida toda. Eu entendo. Entendeu? E o senhor acha que esse preconceito do passado em relação à figura da pessoa que está fazendo o tratamento psiquiátrico diminuiu ou ainda é forte? Diminuiu muito. Eu lembro que quando eu comecei a exercer a psiquiatria mais ou menos aos 29 anos, né, atrás, e eu cheguei no consultório, aí uma paciente disse bem assim: doutor, eu vi o senhor no supermercado. Eu disse: eu lhe vi também. Ela disse: eu não falei com o senhor porque as pessoas sabem que o senhor é psiquiatra, e aí eu falando com o senhor vai dizer de onde você conhece ele, né?
Mas hoje não. Hoje assim, até nos grupos de escola, um rapaz colocou, um paciente colocou, lá na escola a gente colocou pacientes do Dr. Humberto, entendeu? E tem um grupo lá, não sei o quê. Então, assim, hoje já está mais aberto esse tema. Mas, assim, antes era... né? Bastante comprometedor. Nem no supermercado. Impressionante isso, tá? Gente, a gente tá obviamente terminando essa entrevista com um tema mais leve, com um momento mais leve, mas a gente tá falando de algo muito sério, importante e que obviamente depende também do seu olhar, você pai, você mãe, e dentro do que fala aqui o doutor Humberto e a gente falando das escolas, as escolas precisam ter um tipo de trabalho integrado, eles têm um passo importante agora, porque tiraram o celular dos alunos, eles vão ter que focar mais nos estudos e na convivência entre eles. Então, de certa maneira, será relativamente mais fácil identificar quais são aquelas pessoas que estão precisando aí de uma ajuda imediata. E sem carimbos, sem preconceito, porque a gente precisa tratar e tem especialistas com experiência, são mais de 2 décadas, quase 3 aí voltados para a psiquiatria. Obviamente acompanhou a evolução, né, de muito tratamento, está acompanhando também as discussões internacionais. Eu queria dizer, doutor Humberto, do prazer de estar falando com o senhor na manhã de hoje. Esse assunto não se esgota aqui, a depender da sua agenda e do que a nossa produção possa vir a programar, que esse tema vá voltando ao longo do ano, viu, Vaninha? Fica essa proposta para você e para a Ana, para a gente ir desmistificando essa situação e, obviamente, orientar as pessoas a buscar ajuda, tá? Tanto no SUS ou para aqueles que podem também na rede particular. Conversamos aqui com o doutor Humberto Primo Jailton Costa, ele que é psiquiatra. Casos que eu queira ter uma palavra final, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer e mostrar também que nessa fase de criança e adolescente é muito mais fácil de olhar. A criança que está na escola, começa que tem um bom rendimento, começa a tirar notas baixas, começa a se isolar. Então já é um indício de que alguma coisa está errado. Então, bullying nas escolas. Então, observe seus filhos, comece a olhar a rotina deles. Então, isso daí é muito importante para, desde o início, já começar a observar. E aí, quanto mais precoce forem tomadas as medidas, tudo que é tomado a medida mais cedo, tem melhor resultado. Então, foi bem interessante da forma que você colocou. Obrigado, doutor. Obrigado. Fruto da experiência familiar, falei pro senhor aqui, né? 6h45, vou para um rápido intervalo. Olha, alerta amarelo CVC, para todo sonho de viagem aí no mês do